Olá, Tatiana Valério aqui. Um prazer estar aqui falando para vocês e trazendo uma dica. Nós, pais, sempre temos inúmeras coisas que a gente gostaria que acontecesse de uma maneira diferente do que acontece, né, nas nossas casas, com os nossos filhos, sempre pensando no melhor para eles. E o desafio que eu faço hoje é tentar começar a construir uma mudança para uma coisa que te incomoda. Então, você vai pensar junto com seu filho e construir uma solução junto com seu filho. Às vezes a gente está pensando numa solução assim, né? E aquela solução não é bem recebida pelo filho, pela filha, se já for uma criança maior, um adolescente, e às vezes a solução que eles apresentam é muito melhor do que o que a gente pensou. E se for uma criança pequena, você vai fazer com que ele perceba que estar no mundo significa agir e estar em comunidade. Então, a gente não só pode fazer aquilo que é bom para a gente precisa fazer o que é bom para todo mundo. Então, utilizando aí os princípios da comunicação não violenta, a gente tem que ter o cuidado de não dizer que a pessoa está fazendo com que a gente se sinta mal ou se sinta triste. Não, você é que fica triste diante de tal situação, né? Não culpabilize seu filho pelos sentimentos que você tem. Isso é terrível e a longo prazo traz danos bem drásticos, não é? Então, cada um tem que se responsabilizar pelaquilo que sente e não responsabilizar o outro. Mas, como a gente vive em comunidade familiar, a gente tem todo o direito de expor aquilo que nos provoca sensações desagradáveis, ruins, e o que é que a gente pode fazer com isso. Lembrando que, quando você estabelece essa conversa, significa que seu filho também pode e deve dizer como é que se sente diante das situações em que são apresentadas para eles, que muitas vezes o autor dessa ação é você, e não o irmãozinho dele, a irmãzinha dele, né? Então, tenta colocar isso no papel para ficar visual, para que eles consigam pensar sobre isso, né? Então, se for, por exemplo, ele tem como responsabilidade colocar o lixo para fora, limpar a caixa de areia e ele não está fazendo, né? Então, coloca isso para ele, mostra quais são as dificuldades, não é? Que quando a gente deixa de fazer alguma coisa, alguém vai ter que fazer, então alguém vai ficar sobrecarregado. Como é que ele se sentiria se a situação fosse inversa? E pensando no bem coletivo, o que ele propõe que pode ser feito, não é? De repente ele esquece mesmo. Então, você quer que eu lhe lembre, né? Porque não tem coisa pior, gente, do que ter alguém o tempo inteiro dizendo o que é que a gente precisa fazer. As pessoas vivem com tempos diferentes. Então, se a pessoa te autoriza a lembrá-lo, beleza. Se não, fica aquela conversa chata e alguém pode até estar vendo esse vídeo e pensar assim, então quer dizer agora que eu não posso lembrar meu filho? Não, você pode e deve. Mas se você lembra todos os dias, você está tirando do seu filho a capacidade dele criar autonomia. Você ensina no começo, repete algumas vezes para que aquilo seja internalizado, mas espera-se que ele seja capaz de assumir aquilo como responsabilidade para ele.